Olá, meu nome é Lucas e tá começando agora mais um episódio do Tá no Roteiro Podcast. Só que aqui uma nova série, como a gente tá fazendo várias séries, tá inventando moda aqui, o Cine Club, que é quando a gente comenta filmes específicos. Hoje nós vamos comentar dois filmes que o Jaime trouxe pra pauta, que são Chico Bento, a adaptação dos quadrinhos do Maurício de Souza, e MMA, o filme do Marcos Mion, que foi lançado em 2025. Jaime, se apresenta aí. Olá, eu sou Jaime Júnior, cinéfilo, e MMA é uma jornada. Não vou falar, não vou falar, porque senão depois eu vou ficar, daí daqui a pouco o pessoal vai acreditar que... Mas é uma jornada de amadurecimento de um garoto de 50 anos, um garoto. Ok, então vamos pro episódio que tá na hora. Bom, queridos ouvintes e queridas ouvintes, eu quero começar dizendo que o Jaime chegou pra mim e falou, vamos gravar essa pauta aqui, e ele trouxe esses dois filmes, né? O MMA e o Chico Bento. Vamos começar pelo MMA hoje, até porque se você for assistir os filmes, essa é a ordem recomendada. Assiste o MMA primeiro e depois assiste o Chico Bento. Por quê? Bom, tu vai descobrir ao longo do episódio. Então, começando a falar sobre o MMA. É um filme idealizado, produzido e estrelado pelo Marcos Mion, conta com o Antônio Fagundes e outras pessoas e conta a história desse lutador de MMA que já foi campeão, mas está há 5 anos parado, porque ele sofreu uma lesão no ombro, fez cirurgia e ele mora em São Paulo, né? Um cara que tá milionário e ele treina tipo rock, sabe? No lugar que tá caindo aos pedaços. Ele sai correndo do condomínio de luxo fechado que ele tá em São Paulo, que é uma cidade pequena, né? Então é fácil tu correr lá do lugar dos ricos até o centro de São Paulo. Ele corre pela Cracolândia e chega nessa academia onde ele treina há muitos anos. É que ele vai seguindo os trilhos do trem. Realmente, deve chegar o trem da CPTM, deve chegar lá no bairro dos ricos lá, que tem mansões e é fechado. Acredita nisso. Então, o nome do filme é MMA porque é um trocadilho, né? Ele é um lutador de MMA, que é Mixed Martial Arts, mas no filme, MMA significa meu melhor amigo. É um longa que conta a história dele descobrir que teve um filho, que ele tinha um filho, né, há 8 anos, mas ele não sabia, e ele vai assumir essa paternidade e descobre que o filho tem autismo. Então tem a ideia de que vai falar sobre essa questão do autismo, vai falar sobre ele aprendendo a ser pai, e por isso MMA meu melhor amigo. Na minha concepção de ver o filme, MMA não significa nem Mixed Martial Arts e nem meu melhor amigo. Significa meu maior arrependimento, que é ter aceitado essa pauta que o Jaime trouxe pra hoje. Só que agora eu vou deixar ele falar. Por que tu resolveu nos dar essa bomba pra assistir, Jaime? Não, deixa eu me explicar, tá? Deixa eu me explicar. Quando a gente montou a pauta, a minha ideia era trazer um pouco do cinema nacional comercial, entendeu? Mas tu sabe que tem filme bom no cinema nacional, né? Eu sei que tem, mas eu queria trazer... Porque o que aconteceu? Esses dois filmes foram lançados agora no início de janeiro. Eles foram lançados, acho que na mesma semana, ou com uma semana de diferença. E agora estão chegando junto no streaming, entendeu? Por isso que eu juntei os dois filmes. Como eu te falei, assiste MMA e depois assiste o Chico Bento, entendeu? Tá, tem certeza que não foi uma vingança por alguma coisa que eu fiz. Não, cara. Não, assim, ó, eu vou te falar a verdade, tá? O MMA é uma bosta o filme. Vamos tirar isso da frente, entendeu? O filme é muito ruim. Mas eu não vi ele no cinema, tá? Eu acho que ninguém viu. Eu acho que acho que ele ficou uma semana em cartaz, esse filme. Eu não sei o que aconteceu. Porque ele estreou ali em janeiro, ali quando tava todo mundo de férias. Eu acho que ninguém viu mesmo. O pessoal vai estar descobrindo agora. Quer dizer, estão descobrindo esse filme. Eu achei... É que, eu tenho dificuldade de odiar os filmes, assim, de odiar muito os filmes, né? Eu tenho facilidade. Eu confesso que a experiência não foi tão ruim quanto eu imaginei que seria. Não que o filme seja bom. Vou trazer um exemplo. Traga. Sabe aquele filme que acho que ele é lá de 2010, 2011, sei lá, que é um filme brasileiro, que é de um super-herói brasileiro, o Doutrinador. Assim, ó, o que acontece? Esse filme, eu não vi ele quando ele foi lançado na época. Eu vi que a crítica, assim, falou que era um filme vazio, e eu deixei, e passou batido, e eu não quis assistir. Daí agora esse ano ele chegou no Netflix. E daí eu pensei, vou assistir, né? E o filme, ele é assim, ó, ele transborda todos os clichês americanos de super-herói, né? Só que te passando numa São Paulo corrupta. Só que ele não tem Brasil no filme, assim, sabe? É um filme americano
americano dentro de uma história no Brasil. Mas porque por que tu tá citando esse filme? Eu gostei do filme, entendeu? No final, eu achei divertido o filme, entendeu? O Doutrinador, no caso. E daí o MMA, ele faz a mesma coisa que esse filme. Faz exatamente a mesma coisa. Ele é o filme do Rocky. É o filme do Rock Balboa, sabe? Mas o filme do Rocky é bom, cara. Claro que é maravilhoso. Então, mas só que é ruim, só isso. Cara, acho que eu não consigo nem explicar o que é esse. Esse filme eu consigo explicar, assim. Tu comparou com Rock. Imagina Rock 5, só que muito pior. Não bota palavra, porque eu não tô comparando ele com o Rock. Tu falou eu tô dizendo que ele Rock bebe da fonte do Rock, entendeu? Só que ele não ele tá muito longe de ter o Rock. Tá, mas o Rock é uma fonte de merda. Jorra merda pela fonte do Rock. Cara, eu tô dizendo que o Marcos Mion viu o Rock e quis fazer o filme. Esse MMA é como se pegassem uma novela da Record, pegassem um programa de auditório da Rede TV e os dois tivessem um filho com o Marcos Mion, porque é tudo ruim nesse filme. Nada se salva. Vamos dividir em partes esse assunto, tá? Primeira coisa, esse é claramente um filme que tem dinheiro. Tem dinheiro? Tá onde o dinheiro? Ele é um filme bonito, entendeu? É um filme bem fotografado. É um filme bonito? Tecnicamente, ele é um filme bonito, entendeu? Tá brincando, cara. A fotografia, ela tem todo um estouro, assim, um tratamento de cor pra ficar realçando os músculos do Marcos Mion, que toda oportunidade fica sem camisa. Ele claramente ele passa o tempo todo untado em óleo, né? Cara, ele tá untado de óleo e tu vê assim, tipo, tem umas cenas que é pra parecer que ele tá suado. Tem outras cenas que deve ser muito quente de São Paulo, porque ele tá sentado conversando e ele tá lá reluzindo, assim, sabe? Como se estivesse suado pra caralho. Tá, mas vamos lá então. Ele é um filme que ele é pra atender a vaidade do Marcos Mion, né? Ele é um filme que o Marcos Mion é pra ser qual a ideia disso? Era pra ser o quê? Um filme biográfico? Autobiográfico, sabe? O Marcos Mion nunca lutou MMA, que eu saiba. Não, mas ele tem um filho autista, sabe? E da onde é que veio isso? Que história é essa que ele quer contar? Porque esse filme é dele, entendeu? Esse filme não é tipo assim, o filme de um produtor, de um diretor que achou, vamos chamar o Marcos Mion pra fazer esse filme. Ele é um filme do Marcos Mion, entendeu? É um projeto pessoal dele, sabe? Me responde uma coisa, tá? Tu acha que esse filme funciona com o público? Tu acha que as pessoas vão gostar desse filme? Eu tô falando do público que escolhe um filme no Netflix ali pra assistir. Eu entendo. Eu acho que não. Acho que a gente tem uma questão nesse filme que... Vamos esquecer que o filme é ruim, né? Vamos esquecer que ele é ruim. Falar dos elementos que fazem... Não dá pra esquecer que ele é ruim, né? Vamos falar dos elementos que fazem essas coisas. E eu acho que o principal deles é que esse filme, ele é deslocado no tempo. Porque no final das contas, ele é um filme... O roteiro dele é muito início dos anos 2000, sabe? Ou um pouquinho ali, meio dos anos 2000. Cara, eu acho que ele é um roteiro... Eu acho que ele é mastigadinho, assim. Ele é um roteiro mastigadinho, mas as pessoas gostam disso. Então, por isso que eu acho que... Mas não é por isso. Eu acho que tu não acha que esse filme é atual? Tipo assim, olha esses caras que... Não os lutadores. Eu falo esses caras que vão pra academia. Cara, pra mim o Marcos Mion, ele é o reflexo sabe, desses YouTube. Do YouTube, sabe, desses caras que estão assim, tu vê no YouTube lá, é que eu também não conheço esse mundo, sabe? Eu vejo que cura a bolha e chega pra mim, sabe? Que é o carinha da academia, os caras bombados e fazendo vídeo e coisa. Essa imagem do cara, que nem eu falei na abertura ali, sobre o amadurecimento de um garoto de 50 anos, entendeu? Eu nem sei que idade tem o Marcos Mion, 45, 50 anos, sei lá que idade ele tem. Mas tipo assim, essa visão ainda de um homem de 50 anos ainda ser visto como não tem problema ser imaturo, entendeu? Como ele é, sabe? Tá, como tu tá dizendo isso, eu acho que esse tipo de filme é um tipo de filme que já passou. Eu acho que ficou entre 2000 e 2010, já parou esse tipo de filme. Mas eu tava falando que ele é deslocado no tempo porque ele é um filme emo. Ele é um filme de fantasia emo, sim. Porque, vou contar aqui, né? Não assista esse filme, vou dar uns spoilers. O que acontece? Tem o Marcos Mion, ele é solteirão e ele é o cara pegador. O filme começa com ele contando uma história pra uma mulher que ele levou pra casa dele e ele não sabe nem o nome dela. Já tinha contado a história pra ela, lembra que ela fala que...
Sim, porque eles já tinham saído e ele não lembrava nem o nome dela. Ele era um cara, né, pegador que não se importava. Ele é um narcisista, sempre contando sobre ele. Só que daí, tirando essa mulher e tirando a filha do treinador, que o papel dela é ser babá do filho do Marcos Mion ali na história, tô mentindo? Todas as outras mulheres do filme ou estão mortas ou estão com câncer. A mãe do filho dele, né, que foi uma dessas mulheres que ele levou pra casa e depois nunca mais viu, e ele não sabia que a mulher tinha engravidado, ela nunca quis contar, ela morreu de câncer. Deixou o filho dela com a amiga, que foi a amiga que contatou o personagem do Marcos Mion, que é o Max. As duas se conheceram quando elas estavam fazendo quimioterapia. Ela é o interesse romântico do Marcos Mion e ela tem câncer. O treinador do Marcos Mion é pai solteiro também. A filha dele tem, sei lá, 20 anos, mas também ela não tem mãe. O Antônio Fagundes faz o pai do Marcos Mion e eles não se dão bem. Uma pausa. Antônio Fagundes é a melhor coisa desse filme. O Antônio Fagundes geralmente é a melhor coisa dos filmes que ele tá. Ele é um velho full pistola, tá? E assim, ó, é só isso. Cara, ele tá pela diária dele, entendeu, cara? Ele tá pelo... O Antônio Fagundes tá nesse filme pela diária, entendeu? E ele, cara, a impressão que eu tenho é que ele nem o roteiro ele leu. Eu disse, eu não vou ler essa merda aqui, entendeu? E ele fala o que vem na cabeça dele, cara. A melhor fala do filme, e a única que presta é dele. O Antônio Fagundes, né, aparece lá depois de 1 hora de filme, quando o Marcos Mion vai levar o neto pra conhecer o avô, né? E era disso que eu tava falando também. Os dois estavam brigados. Por quê? Porque o Antônio Fagundes não foi no enterro da mãe do Marcos Mion lá. Então, ó, todas as mulheres desse filme ou morreram ou estão com câncer, né? Tirando aquela primeira lá que aparece 5 segundos. E daí o Antônio Fagundes tá conhecendo o neto e tudo mais, e tá mostrando fotos de quando ele era jovem e ele era lutador de boxe. E daí o Marcos Mion fala assim: ô pai, para com isso, ele não gosta de boxe, ele gosta de MMA. O Antônio Fagundes vira com uma cara de raiva pro Marcos Mion e fala: MMA meu ovo, a arte tá no box. É a única cena do filme que presta, a única parte do filme. Mas eu tô falando, cara. Eu tô falando que eu... Cara, me diz agora se MMA é meu ovo, se cara, se isso tiver numa linha de roteiro, olha, cara, eu faço qualquer coisa. Eu duvido que isso tava no roteiro, entendeu, cara? Quando olhavam pra ele, ficavam em silêncio, olhavam pra ele, davam uma deixa, ele dizia assim, ok, minha vez de falar, ele entrava no modo full pistola dele e falava qualquer coisa, cara. Cara, e é a melhor parte do filme isso. É o filme que realmente só tem 2 cenas do Antônio Fagundes que são interessantes. Quando eu tava tendo... Não, ele entra no segundo ato. Não, ele entra no momento mais estratégico do filme, que é o momento que a gente tá abandonando o filme, entendeu? No momento que eu já tava abandonando o filme, você sabe, eu não vou mais continuar assistindo essa merda aqui. Daí o Antônio Fagundes entra e te dá aquele fôlego pra te ir até o final. Porque era exata a hora que ele chega pra visitar o pai dele, era a hora que eu tava assim, ó, com o dedo no pause, pra parar de ver esse filme. Eu tava abandonando o filme já. Daí quando o Antônio Fagundes entrou, eu tinha esquecido que o Antônio Fagundes estava no cartaz do filme. Foi por causa dele que eu terminei de assistir. Eu pensei que ele só ia aparecer no final. Mas é que a partir daí começa todo um monte de coisa tosca, assim. As lutas que aparecem são toscas. Sabe, briga de criança? Parece que elas são lentas, elas são tudo em close pra não mostrar como tá tudo sendo feito errado. São terríveis. Não, elas são lentas e elas são dramáticas, assim. Cara, é lenta e dramática. Só que ela é coreografada, assim. Tu percebe muito que ela é coreografada, sabe? Cara, tem cenas, se tu prestar atenção na edição ali do filme, tu vai ver que é tipo Trapalhões. Eles repetem o mesmo golpe de 2 ângulos diferentes em sequência, assim. Sabe, Trapalhões dando a cadeirada, que é pá, pá, poderiam pá. pegar esses grandes nomes aí do MMA, tem e tudo, e homenagear era o momento deles homenagearem, sei lá, de fazer alguma coisa que preste, entendeu? Mas, cara, tu olha o filme, tu vê essas cenas e tu vê que eles não têm capacidade pra fazer isso. Não, eu só tô dizendo que podia ser, porque esse filme claramente ele tem, só faltou o ele gritar Adrian no final. Não, faltou só o Antônio Fagundes dizer que o Marcos Mion cabia na mão dele, assim, quando ele era pequeno, e que a vida não é esse arco-íris, e que o importante não é... Como é que é o discurso? O importante não é bater, mas sim apanhar e cair, continuar levantando, sei lá. Tá, o que é isso? Eu tô gravando com o Chapolin? A
água mole e pedra dura. Eu não lembro do discurso do Rock. Mas não tem uma cena que o Rock disse que o Rock disse que ele cabia na mão dele quando ele era bebê, que a vida não é um arco-íris. Então, cara, mas ele tinha o Antônio Fagundes no filme. Era só o Antônio Fagundes pegar e fazer... Cara, o Antônio Fagundes é Deus. Literalmente, o Antônio Fagundes é o Deus brasileiro. Ele era um momento... Por que ele não aproveitou? Por que ele não aproveitou? Porque ia ser mais caro? Mas eles devem ter feito e devem ter cortado, cara. Porque ao invés de falar, um dia tu já coube na minha mão, o Antônio Fagundes disse, um dia tu já morou no meu ovo. Foi isso que aconteceu, cara. Daí eles tiveram que cortar. Então, mas é isso que eu tô falando, cara. Não, se esse filme, ele claramente, ele olhou, ele assistiu o Rock Balboa e quis fazer algo semelhante, né? Sim, tem até a cena de montagem do treinamento, que é horrível. Até a cena de montagem do treinamento é ruim. Sim, mas a Filadélfia do Rock é o entorno do metrô de São Paulo. A Filadélfia do Rock é a Cracolândia. É a Cracolândia de São Paulo, cara. Porque ele vai correr, ele mora numa mansão diferente do Rock, mas ele corre na Cracolândia. Tá, então é uma homenagem a 5 filmes do Rock. É o Rock treinando pobre e depois mais o Rock morando rico. Que daí ele na parte de morar, ele pegou do Rock 3. É a partir do Rock 3 que o Rock mora numa mansão, né? No 2 ele ainda mora. Eu acho que sim. No Rock 3 ele já mora numa mansão. E tem o filho também. Já tem o filho dele, já que ele não dá atenção. Já falamos muito tempo desse filme ruim aí. A dica do dia é não assista. E se você assistir, se por um acaso você precisar assistir esse filme, sei lá, vai gravar um podcast que um amigo teu armou uma armadilha pra ti, então faça o seguinte, se entorpeça. Cara, eu lembro que lá em janeiro, quando esse filme tava estreando, tu me falou pra assistir esse filme. Eu nem sabia da existência desse filme. Tu me mandou um stories do Marcos Mion emocionado do lado do cartaz do filme no shopping. Não, eu falei isso no podcast que a gente gravou de expectativas pra esse ano. Assistir a MMA? Mas era zoeira. Eu nem sabia da existência desse filme. Eu só fiquei sabendo desse filme por tua causa. Por isso que eu nunca ia assistir um filme do Marco Mion. Descobri que o meu problema fui eu mesmo. Eu nunca assistiria um filme do Marco Mion. Agora eu assisti. Então, vamos passar pro próximo filme. Chico Bento, Olha a Onça. Não, o Bento Olha a Onça não. Então, depois de falar daquele filme terrível que é o MMA, que significa Meu Maior Arrependimento, vamos falar de um filme, Jaime, é bom o filme que a gente vai falar agora? Esse é, sabe o meme do Scorsese? Absolute Cinema. Absolute Cinema. Eu traduzi, isso é cinema, uai. Isso é cinema. Uai. Pode ser. Vamos falar de Chico Bento, Olha a Onça, a animação que foi lançada na década de 80. E eu assisti no cinema. Eu assisti esse filme também. No cinema. Não era só ele, né? Era um apanhado de vários filmes da Turma da Mônica, mas esse aí era o título. O cartaz era o Chico Bento com a cabeça dentro da boca da onça. Era esse, eu acho que tinha o da Mônica com a sereia também. Eu não vou lembrar, mas o Chico Bento era o meu desenho favorito, era o meu quadro, o gibi favorito do Maurício Souza. Ele não é Turma da Mônica, né? O Chico Bento não é Turma da Mônica, mas ele é Maurício Souza, né? Mas ele não é da Turma da Mônica, né? Não. Da turma ampliada da Mônica, da grande Turma da Mônica, sabe? Ele é o Turma da Mônica é Porto Alegre, Chico Bento é Canoas. O Chico Bento era o meu personagem favorito. Era os quadrinhos que eu sempre comprava. Era o do Chico Bento primeiro. Entendi. Mas falando da pauta de verdade, que não é a animação Chico Bento e a Onça, nós vamos falar sobre Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, que foi um filme também lançado em 2025, né? Em janeiro. E é um filme muito bom mesmo. É um filme divertido, é um filme com roteiro interessante, com atuações bacanas. É um filme aprumadinho, maravilhoso. Jaime, aqui pra gente começar, Letterboxd, quanto é que tu deu pra MMA? 2 estrelas. Era pra ganhar 1 estrela, a segunda calma que eu vou me explicar. A segunda estrela foi pro Antônio Fagundes. E pro Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa? 4 estrelas. 4 estrelas também pra mim, mais o coraçãozinho. Não faltou o coração. Pra quem não sabe, Chico Bento é um personagem que mora na roça, ele costuma invadir as terras do Inholau pra roubar goiaba na goiabeira, e
e o Inholau fica expulsando ele, eles têm essa dinâmica. E no filme tem um coroné, né, um coronel lá um fazendeiro, que eles chamam de coroné, que quer passar uma estrada por onde tá a goiabeira. E ele vai asfaltar a estrada e ele vai derrubar a goiabeira, e o Chico Bento não quer deixar derrubar essa goiabeira, porque segundo ele, ela produz as goiabas mais maravilhosas do mundo, né, as mais doces. Mas, né, aí a gente já tem uma relação entre o filme do Chico Bento e o MMA. Sabe qual é, gente? É mesmo, é. O ator que faz o coroné, né, o fazendeiro que vai criar a estrada no filme do Chico Bento, é o mesmo ator que faz o empresário do Marcos Mion no MMA. Puta merda, é verdade. Tá no mesmo universo. Ele vai lá causar discórdia na história do Chico Bento, e ele também vai lá criar problema lá no... Ele que cria no MMA, ele é o empresário, ele é o que gera a luta lá e quer dinheiro. Então, olha só, ele ganhou dinheiro como empresário de lutador de MMA, e daí depois ele foi pra roça pra ser fazendeiro. É verdade. É o Chico Bento MMA verso. Isso aí. Aliás, o Chico Bento, ele foi lançado no Prime Video. Tu viu o título em inglês dele? Não. Chuck Billy. Ah, mas deve ser porque já tem a versão do Chico Bento em inglês, né? Eles lançam as revistas em inglês, então deve ser esse o nome. Ah, eu não sabia. A primeira vez que eu vi hoje assim. E lá no Prime Video, não só no Prime Video, no Letterboxd também tá ali, tá Chuck Billy. Chico Bento virou Chuck Billy. Mas, Jaime, voltando ao Chico Bento, o que tu achou do filme? Eu amei. Eu não tinha visto ele no cinema. Eu fui ver ele agora. Daí eu comecei a convidar todo mundo a assistir o filme, sabe? Eu fiz a minha mãe assistir. Minha mãe adorou o filme. Daí eu fui falar pra minha filha assistir. Minha filha já tinha visto no cinema e já tinha adorado o filme. Daí eu fui convidar meu filho pra assistir. Ele já tinha assistido também. Enfim, todo mundo já tinha assistido esse filme. Todo mundo já tinha adorado. E eu tô aqui vendendo um filme que todo mundo já viu e adorou. Eu queria ver no cinema. Não consegui, porque tava ocupado com outras coisas e não deu. Assisti agora e achei incrível o filme, assim. Eu não gosto muito das adaptações dos filmes da Turma da Mônica. Mas eu gosto muito da Turma da Mônica. Eu me alfabetizei com Turma da Mônica, eu coleciono até hoje. Eu tenho feito aquela coleção biblioteca histórica, tanto da Mônica quanto do Cebolinha, que são as que tem. Gosto muito, assim, muito mesmo. E esse filme do Chico Bento, eu gostei. Ele, ao contrário dos filmes da Turma da Mônica, que são adaptações diretas de quadrinhos da Graphic MSP, né? O Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa. Tem tem um filme, o Laços, aquela que é a adaptação de Laços, da Turma da Mônica. Ele não é tão ruim, não. Ele é interessante, mas não chega perto do Chico Bento mesmo. Chico Bento, eles conseguiram acertar muito, né? Eu acho que eles acertam no Chico Bento eu acho que o lance, a diferença de Laço, por exemplo, é que as crianças... Eu não sei. É que tem um problema quando eles vão fazer filme de criança, que é acertar o tom da criança ser inteligente, e daí não é criança, sabe? Sabe? Às vezes as crianças muito inteligentes, assim, sabe? E daí se perde no ser criança, sabe? Eu acho que esse que é o ali, é muito difícil de acertar. E tem filmes que acertam, por exemplo, Goonies, né? Goonies acerta muito como um filme de criança, assim, sabe? As crianças do Goonies, elas são inteligentes, tudo, mas elas são crianças, sabe? Aquele também e eu acho que no instrumento o meu problema com a adaptação do Laços, né, das Graphic MSP da Turma da Mônica, é que eu acho que o problema é que a comparação com... Talvez quem não leu as HQs da história que é adaptada no filme, talvez não tenha esse problema. Eu acho que aquela história, ela é muito feita pra graphic novel. Não achei que a adaptação... Mas eu acho que nem a animação. Eu acho que a mídia daquela história ali, do jeito que ela foi contada, é quadrinho. Claro, a gente pode ver adaptações boas disso, mas eu acho que não foi o caso. E eu acho, como tu falou, tem o tom das crianças foi meio estranho, e eu não sei se aquele elenco foi a escolha mais acertada, sabe? No Chico Bento, o elenco é ótimo, a caracterização é ótima, tecnicamente o filme é muito bom, a fotografia do filme é linda, a correção de cor, né, o tratamento de cor, não a correção, é muito bem feito. Eles não têm, na fotografia, eles não têm problema em trabalhar
direito luz e sombra, que pra mim é um problema dos filmes no geral, dos filmes atuais, né? Ele é um filme que tem textura, ele é um filme que tem personalidade visual, assim. Então eu achei isso muito interessante. Mas tu não acha que talvez a Turma da Mônica, né, como o Chico Bento é um personagem mais secundário, ele te permite a ter mais liberdade na criação? Vou dar um exemplo, tá? Dessas graphic novels da MSP, né? Eu tenho ela até, que é do Chico Bento. Peraí, deixa eu até pegar aqui pra gente falar. Pavor Espacial. Exatamente essa. Chico Bento, do Gustavo Duarte, Pavor Espacial. Que ela é uma história de ficção científica, tem abdução, tem os ETs e tudo, e tá dentro do universo do Chico Bento, entendeu? E eu acho fantástica essa graphic novel, né? Eu acho ela fantástica. E mas eu acho que é pela liberdade de ser um personagem, que ele é um personagem muito querido, mas ele é um personagem secundário, entendeu? Eu acho que quando tu mexe num personagem a Mônica, Cebolinha, o Cascão, eu acho que é mais difícil, entende? Parece que tem mais fiscal na volta, dizendo que não mexe nisso, não faz isso, a Mônica não faz isso, Cebolinha não faz isso. Mas eu acho que o problema não é esse, não é o que eles fazem e o que eles não fazem, porque no próprio filme do Chico Bento, tem uma coisa que acontecia nos quadrinhos quando eu era criança, que eu já achava estranho, que era o Inholau dava tiro nas crianças, ele atirava nas crianças pra espantá-las da goiabeira. Hoje em dia, nos quadrinhos, não se faz mais isso, e no filme não faz. Mas quando ele sai correndo atrás do Chico Bento só gritando no filme, eu estranhei. Não que eu ache que seja errado ter feito isso, acho que foi certo, mas eu estranhei. Eu acho que ele tinha que dar um tiro pra cima. Eu sei. Não, assim, nos quadrinhos ele não atirava pra cima, ele atirava nas crianças. Eu acho que o problema não é esse. Eu acho que só a história escolhida pra fazer os filmes da Turma da Mônica, eu acho que não era uma história boa pra isso, ou não foi adaptada de uma maneira que me satisfez. Mas são filmes bem feitos. Eu tô dizendo, eu não gostei. Não é tipo MMA que o filme é ruim, sabe? Eu tô falando desses da Turma da Mônica, eu não gostei. E do Chico Bento, eu gostei porque ele justamente pega esses personagens e faz modificações. E eu gosto muito de Chico Bento, assim, eu realmente, assim, eu não leio quadrinhos de super-heróis, essas coisas. Meu principal quadrinho é Turma da Mônica, desde sempre, há 40 anos. Sim. A questão é que eles pegaram e eles atualizaram tudo de uma maneira que ficou bonita, ficou sensível, né? Por exemplo, tem o relacionamento dele e da Rosinha, né? Que era o namorico das crianças ali. Pô, é super bacana o jeito que eles fazem isso, o jeito que a Rosinha é escrita, o carisma dos atores e atrizes ali do filme, que eu acho que... O final é muito fofinho. O final é fofo demais, assim. É lindo, esteticamente, o filme é lindo. Eu vou dizer que no trailer, quando eu vi, até porque a gente já começou a trazer a comparação. Rodrigo Santoro, ótimo ator, gosto muito dele. Vi no trailer do Turma da Mônica a caracterização dele como louco, que é o meu personagem favorito de todos da Turma da Mônica. Eu achei meio esquisito, não tava certo, uma coisa tava meio estranha, não consegui identificar. Eu vi no trailer do Chico Bento a caracterização da professora do Chico Bento. Gente, é perfeito. Eles conseguiram acharam a atriz certa pra fazer, caracterizaram ela da maneira certa, criaram a cena da maneira perfeita. O que é o design de produção desse filme? Os cenários são incríveis. É fácil, né? Não que é fácil no sentido de, o Brasil é um país muito bonito. Tu acha locações pra fazer essas externas, que são lindas em fazendas que tem pelo Brasil inteiro. Essa não é a parte mais difícil. Fazer o interior dos lugares com aquele nível de detalhes que respeita e que adapta, não faz um para um, mas adapta os quadrinhos pro mundo real. Nossa, é lindo isso. Tá aí um ponto, aí tá uma coisa que é muito superior ao filme da Turma da Mônica, por exemplo. Porque tu reconhece o cenário do Chico Bento, tu reconhece o cenário, e reconhece ele dos quadrinhos, né? E ele tá muito bem adaptado, mas ele é real, é vivo aquilo, né? Diferente, por exemplo, do bairro do Limoeiro, né? Bairro do Limoeiro Sim, bairro do Limoeiro.
da Turma da Mônica. Que no filme, ele é uma adaptação, ele tenta ser muito fiel aos quadrinhos. Só que daí ele não é real, entendeu? Ele não é vivo, sabe? Ele tem a cerquinha, tudo. Tem a cerquinha, as casinhas, o formatinho, tudo. Mas aquilo não existe, entendeu? Não existe no mundo real aquilo, sabe? E o do Chico Bento, mesmo que tu reconhece o cenário, mas tu entende que ele tá no mundo real, aquele cenário ali, sabe? Aquele cenário é reconhecível, entendeu? Porque poderia ser muito fácil eles pegarem e chegarem na ali do Chico Bento, é muito característica a cerca, por exemplo, assim, das fazendas, aquela madeirinha grossa, assim, sabe? A cor da cerca e tudo. Eles poderiam muito bem reproduzir isso dentro de um cenário real, sabe? E ficar extremamente falso, sabe? Ao invés de adaptar e entende o que eu quero falar? Coisa que no Laço, por exemplo, as casas têm a cerquinha branca, sabe? A cerquinha branca, baixinha na frente das casas, que não conversam em nada com as casas do Brasil, assim, por exemplo. Pois é, tu falou bem certo. Eu acho que tem um problema nessa questão do Laços, né, desses filmes da Turma da Mônica, que é o seguinte: os quadrinhos eram baseados, né, o bairro do Limoeiro dos quadrinhos era baseado nas memórias de infância do Maurício de Souza. Então era uma versão lúdica das memórias, ou seja, não era uma representação que buscava realismo do bairro onde o Maurício de Souza cresceu, acho que na década de 40, né? 40, 50. Então tu tem essa questão de que o filme parece ter se baseado nos quadrinhos pra criar uma versão live action do que tá nos quadrinhos e não se baseado na fonte original, que é como era a arquitetura do Brasil naquelas décadas ali. Como seria esse bairro, né, na década de 40, só que, claro, a gente misturando o que era da década de 40 com a linguagem dos quadrinhos e trazer isso pra uma abordagem mais moderna. Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa fez isso. E as coisas têm detalhes e as coisas não são tudo certinhas, perfeitinhas. E esse é um acerto gigante do filme, porque serve muito pra te trazer pra aquele mundo, pra tu ficar imerso. Tu não acha isso? Não, eu acho, porque essa é que adaptar não significa ser igual, né? É adaptar pra... vou trazer um outro exemplo. Quando eu assisti, quando criança, no cinema, eu assisti o filme do Menino Maluquinho. Lembra que fizeram o live action? Sim. Tu não era criança quando passou o filme do Menino Maluquinho, tu já era adolescente. Não. Joga aí, que ano é isso? 96, eu acho. Vou pesquisar aqui. Menino Maluco. 95 o filme, já 10 anos. Então, cara, tu tinha pré-adolescente. 10 anos, 9 pra 10 anos. 10 anos. Esqueci o que eu ia falar. Por exemplo, ó, que nem o filme do Menino Maluquinho. Ele tinha, isso eu lembro de assistindo quando criança, causar estranheza, entendeu? Que era, por exemplo, o menininho tava lá, ele aprontava, fazia os negócios, mas ele tava com aquela panela na cabeça, entendeu? Tipo assim, sabe? Porque no desenho ele tem uma panela na cabeça, sabe? Mas, eu como criança, estranhar aquilo. Na versão real, na versão live action, ele com uma panela de alumínio na cabeça, entendeu? Por quê? Porque não... Tu tem que adaptar, entendeu? Não significa, não, ser o personagem... Não, então coloca uma cena em que ele bota uma panela na cabeça, que ele faz a referência e tudo mais. Ou cria algo que remeta isso, dele ter, ou chamarem ele, sei lá, tu tem que adaptar a história. Porque simplesmente tu pegar a panela de alumínio real, de verdade, e botar naquilo, não faz sentido. Ele descendo de carrinho de rolimã na lomba com uma panela de alumínio na cabeça, entendeu? Sabe aquela panela tripidando na cabeça dele? Sabe? Não faz nem sentido, entendeu? Isso que eu quero falar. Isso te tira do filme. Quando eu acho que isso é um erro de adaptação. Por mais que ele queira ter, que a intenção era ser fiel aos quadrinhos, ao livro. Eu entendo. Eu acho que aí ele poderia ter a panela, só que teria que ter uma direção de arte mais condizente com uma coisa lúdica. Eu acho que realmente o problema do filme do Menino Maluquinho é que ele tenta ser muito realista em diversos pontos, assim, tipo, eu vou trazer para o mundo real mesmo. Porque quando tu vê o desenho dele descendo a ladeira de Carrinho de Rolimã e uma panela desenhada na cabeça, aquilo ali não te causa estranheza, entendeu? Ele é o Menino Maluquinho, entendeu? Mas agora, quando é um ator real, andando, descendo de Carrinho de Rolimã com uma panela de alumínio na cabeça, tu entende que aquela panela não faz sentido nenhum tá na cabeça dele, entendeu? Sim, e talvez seja aí um dos maiores acertos do Chico Bento, relacionado àquilo que a gente tá falando, é que o Chico Bento
momento, ele não busca realismo, ele busca ser crível. Então, ele tem essa parte lúdica. A única parte que eu achei meio ruim, assim, foi a parte... Tem uma parte lá, uma sequência inteira, que é feita em animação 3D, misturada com... Você não gostou? Eu não gostei da estética, né? Não gostei da parte estética, eu gostei da ideia, gostei da cena, da história que a cena passa. Acho que ela se alonga um pouco demais, né? Mas... Eu adorei essa cena, cortei, né? Mas enfim, eu adorei essa cena. E um detalhe, quando a minha mãe assistiu, e é a melhor parte, o que a minha mãe mais gostou do filme foi a hora que ele vira goiaba, que ele vira o passarinho de goiaba, né? Mas eu acho que toda essa parte, ela poderia ter sido feita em desenho 2D, remetendo ao traço dos quadrinhos, sabe? Ah, concordo. E não porque eu acho... Não é que eu deixei de gostar porque eu acho que devia ser feito de outra maneira. Se fosse feito em 3D como foi, ok. Mas eu não gostei do design ali das coisas, da estética, e achei a cena longa demais. Mas é muito interessante, é muito divertida. Eu gostei dessa cena, e eu acho que o 3D, ele tá mais integrado ali, que nem, por exemplo, na cena em que eles estão voando pelo bairro ali, tudo pelo local ali, né, pelo cenário. Eu acho que seria... Não, mas eu acho que é mais uma escolha... Acho que só foi uma escolha de design de produção mesmo, assim. Eu acho que não tem... Mas concordo que talvez o 2D remetendo... Eu acho que seria mais interessante. Ou até algum momento, no final do filme, alguma coisa. Aquele ali seria o momento pro Chico Bento ser o Chico Bento do desenho, né? Exato. Interrompo aqui só pra trazer uma curiosidade, já que a gente tava falando de Menino Maluquinho, que é o personagem do Ziraldo, né, clássico. A curiosidade é que Menino Maluquinho 2, A Aventura, foi o primeiro longa-metragem dirigido pelo Fernando Meirelles, o diretor do Cidade de Deus. Ele dirigiu em 1998. O 2, né? Eu acho que o 2 eu não vi. Eu só vi o panela de alumínio, tirou do filme. A panela de alumínio. Outra coisa que eu gostei bastante foi a escolha do elenco. Aquelas crianças são muito carismáticas e elas entregam todas, assim, tipo, uma atuação muito boa, né, na maior parte das vezes ali, e é engraçado como elas trabalham a comédia, que é uma comédia que brinca com clichês de filmes infantis. Então, isso aqui eu até vou falar, porque tá no trailer, tem uma hora em que o Chico Bento tá fantasiado de lobisomem e ele tenta assustar o pessoal da turma ali. No filme infantil normal que as crianças se assustassem, dessem risada. E nesse longa acontece uma coisa diferente. Então assista o trailer, assista o filme, você vai ver. E isso acontece várias vezes. O filme brinca com a tua expectativa do que vai acontecer por causa da tua experiência já dos clichês, com filme infantil, com filme desse tipo, e faz umas brincadeiras bem interessantes que acabam sendo engraçadas e divertidas. E por isso eu acho esse filme quase redondinho. Eu dei 4 estrelas e coraçãozinho, só não dei a 5ª estrela por tudo aquilo que eu falei dessa sequência, que é uma parte em animação, né? Mas fora isso, eu achei um filme incrível, recomendo bastante. Eu adorei o filme também, e eu acho que não precisa de um 2, e certamente eles já devem estar gravando o segundo. Já. Tem, e eu acho que já sei qual vai ser a história do 2 e, nossa, se prepara pra chorar. Não vai ser Pavor Espacial. Infelizmente não, também queria ver isso aí adaptado, mas deve ser muito caro fazer. Eu sei, né? Não, mas daí mas se os ETs do Pavor Espacial for igual a ele de Goiaba 3D, daí vai ficar isso. Faz assim, ignora Pavor Espacial, porque corre o risco de aparecer o astronauta, aquele personagem chato, caralho. Acho que é o único personagem do Maurício de Souza que eu não gosto. Bom, não gosto dele e dos personagens relacionados a futebol, tipo o Pelezinho, o Neymar, acho chato demais. Meu Deus, eu nem sabia que o Neymar já tinha virado personagem. O Pelezinho, eu também não gosto. Mas ok, não vamos entrar nesse assunto aí, que é vamos terminar o episódio alegre. Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, muito bom, assistam. E MMA, meu melhor amigo ou meu maior arrependimento, não assista, a menos que você queira sofrer.
Bom, esse foi o episódio de hoje, o primeiro episódio do Cineclube do Tá no Roteiro. Nas nossas redes sociais, em algum momento da semana que vem, nós vamos divulgar os próximos filmes que a gente vai discutir aqui no Cineclube, para que você possa assistir antes do episódio sair e participar da discussão com a gente. É isso, recadinhos finais, João? Meu recadinho final é: assistam os filmes nacionais. O Chico Bento é um exemplo de cinema comercial e de qualidade. E o MMA é ruim, mas filme ruim a gente tem em todos os idiomas e todos os países, entendeu? Ainda vale a pena assistir um filme ruim nacional do que um filme ruim estrangeiro. Assista, tá? Valorizem o cinema nacional e se divirtam. Meu recado final é: filme ruim existe em tudo que é idioma. Não assista os filmes ruins em qualquer idioma. O cinema brasileiro tem ótimos filmes que são lançados todos os anos. Assista os filmes bons e se divirta. Tem mais um recadinho falando em filme bom, tá? Tá estreando agora, essa semana, quando esse podcast for ao ar, ainda vai estar nos cinemas um filme nacional chamado Oeste Outra Vez. Nossa, tá certo. Eu moro na roça e não tem esse filme passando no cinema, então o meu último recado final é: vai em www.tanoroteiro.com.br, veja os nossos links, os nossos posts, siga a gente no Instagram, no TikTok. A gente tá meio parado lá, mas vai voltar a atualizar. É isso, muito obrigado e até o próximo episódio. Não vai dizer tchau? Tchau.